Boa noite, eu sou o Neto e esse é o Identidade Divino. O Colégio Divino Salvador, unidades de Jundiaí e Itu, tem a alegria de abrir a toda a comunidade educativa salvatoriana esse ciclo de palestras que reflete para nós um aporte e uma busca, uma inspiração e um objetivo, nossas raízes e também os nossos frutos. Nosso olhar sobre nossa identidade é hoje celebrado e você é nosso convidado, nossa convidada de honra. Por isso, quero agradecer a participação e colaboração da comunidade das Irmãs Salvatorianas, dos leigos e leigas, dos padres e irmãos, de todas as casas formativas Brasil afora. Essa grande confraternização também conta com a presença das mais variadas comunidades religiosas de nossa diocese, bem como dos padres diocesanos que tanto colaboram conosco, seus paroquianos, escolas confessionais e parceiras na nobre missão de evangelizar. E por fim, nossas boas-vindas a você, professor, colaborador, alunos e ex-alunos, famílias que depositam no Colégio Divino Salvador a confiança em formar seus filhos, não somente intelectualmente, mas também como seres humanos. Essa é a celebração da nossa identidade. Essa grande unidade virtual a que nos propomos no dia de hoje tem a graça de contar com uma participação muito especial. Nosso arcebispo Dom Vicente não só acompanha, como também gravou a sua participação na abertura desse evento. Vamos ver. Queridos amigos e amigas do Colégio Divino Salvador, para mim uma grande alegria, uma grande satisfação poder contribuir para esta iniciativa tão bonita que o Núcleo de Formação Humana e Apostolado do Colégio Divino Salvador teve de me convidar para poder incentivar vocês todos, pais, alunos, funcionários, como também aqueles que vivem no carisma salvatoriano, quando vocês vão ter essas palestras para aprofundarem, terem conhecimento mais profundo da vida e da missão do Padre Francisco Maria da Cruz Jordan, ou como nós conhecemos, Padre Jordan. Não vou contar a história dele, que certamente vocês conhecem, mas este ano é muito marcante para nós, para a família salvatoriana, sejam os padres e irmãos da Sociedade do Divino Salvador e padres e irmãos religiosos, como também a Congregação das Irmãs do Divino Salvador e também tantos leigos e leigas que compartilham desse carisma, porque realmente o servo de Deus queria tanto envolver os leigos e as leigas na missão apostólica da igreja. O padre Jordan, por enquanto servo de Deus, vai ser elevado à honra de ser chamado de beato. Beato. E mais tarde, se Deus quiser, santo. Porque a igreja quer apresentar para nós os santos. Eu acho tão bonito quando o Papa Francisco, ele publicou esta exortação apostólica Gaudete et Exsultate, ou seja, sobre a chamada santidade no mundo atual, quando o Papa lembra que os santos são pessoas como nós, viveram uma vida como nós, mas souberam na vida imitar Jesus, nosso Senhor. O santo não é aquele que faz coisas extraordinárias ou milagres maravilhosos. O santo e a santa, diz o Papa, é aquele que vive a vida à luz do Mestre Jesus. Santo e santa é aquele que procura viver a mensagem do Evangelho das bem-aventuranças. E a igreja apresenta os santos, primeiro, porque os santos intercedem por nós, como a Bíblia apresenta, por exemplo, Abraão, que intercede pelo povo, ou Moisés, o próprio Jesus, que é o nosso intercessor, o único intercessor
da humanidade diante do Pai. O santo é aquele que intercede por todos nós que estamos a caminho neste mundo rumo à vida eterna. E o santo também é apresentado pela Igreja para que possamos imitar a vida dele, ver a bondade, a ternura, a misericórdia do santo. E como o Senhor disse em Mateus capítulo 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O santo é aquele que nos ensina como crescer na santidade, como crescer e chegar perto do Senhor Jesus desde já. Por isso, há santos conhecidos que a igreja nos apresenta, né? Maria, nossa mãe, os apóstolos, Santo Antônio, tantos santos que a igreja, após o exame acurado, bem profundo, bem detalhado, rigoroso, declara que realmente a pessoa tinha qualidades que caracterizam essa pessoa como uma pessoa santa, mas também há tantos santos, como o Papa fala, ao pé da porta, pessoas que convivem conosco, pessoas que até partilham da nossa vida. A igreja quer que todos nós sejamos santos. Por isso, eu louvo a Deus porque a igreja chegou a esta grande conclusão, que o padre Jordan era realmente que tenho alguns livros que eu recebi, por exemplo, do padre Milton Zonta, que é o superior geral da congregação salvatoriana. Padre Jordan, um jovem sob o fogo do Espírito, era uma pessoa que na vida dele, apesar das dificuldades, soube ser um grande discípulo missionário. E temos que muito aprender do Padre Jordan para sermos santos e santas no mundo atual, no colégio, na família, na comunidade. Este ano, como vocês sabem, a igreja então vai declarar o servo de Deus, o Padre Jordan, beato. E com a grande alegria e humildade, este milagre, esse sinal de santidade que o Padre Jordan realmente realizou por um casal, como nós sabemos, da nossa diocese, numa paróquia de Várzea Paulista, aconteceu justamente aqui, na diocese de Jundiaí. Então, que todos nós possamos aprender deste novo beato, Padre Jordan, para que possamos cada vez mais viver a santidade, nos aproximar cada vez mais de Deus, do nosso próximo, vivendo a caridade, o amor e o perdão. Como ele dizia, tão bonito, o Padre Jordan foi inspirado por aquele versículo do Evangelho, São João, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eis a grande contribuição que o Padre Jordan deu à igreja, à sociedade do seu tempo, ainda hoje, que todos possam conhecer, viver, amar cada vez mais Jesus, o nosso Salvador. Termino com uma oração que eu gostaria de partilhar com vocês, pedir que, pela intercessão desse novo beato, nossa igreja, os colégios, que os padres salvatorianos, enfim, a congregação salvatoriana tem em tantos lugares do mundo, aqui no Brasil, aqui na diocese de Jundiaí, que, pela intercessão do novo beato que vai ser declarado, o Padre Jordan, cada vez mais nos aproxime de Deus e nos torne cada vez mais discípulos verdadeiros, missionários ardorosos do amor de Deus. Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, a exemplo dos apóstolos, se empenham para que todos te conheçam e encontrem em ti a salvação. Tu escolheste Francisco Jordan como zeloso e fiel servidor do anúncio apostólico, pela intercessão de Maria,
Mãe do Salvador, te pedimos, dá também a nós, como ao teu servo Francisco, agora o Beato Francisco, uma grande confiança em teu amor de Pai, zelo apostólico pelo teu reino, dedicação no serviço aos teus irmãos e irmãs, e coragem para te seguir, Senhor. Pela intercessão do teu servo Francisco, atende nossos pedidos e ajuda-nos em nossas necessidades. Amém. Pela intercessão de Maria, nossa mãe, São José, este ano é dedicado a São José, o Beato Francisco Jordan, todos os santos e as santas, que Deus abençoe todos vocês e possamos, seguindo o exemplo do Beato Francisco Jordan, crescer cada vez mais na santidade, no amor a Deus e ao próximo. Que Deus nos abençoe, abençoe vocês todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Crescemos na santidade, pois a santidade é a porta da verdadeira felicidade. Amém. Nossa imensa gratidão, Dom Vicente, e a toda a Diocese. A você que nos acompanha, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, né, o lugar da onde você está nos assistindo. Vai ser uma honra saber da onde você nos assiste. Bom, para nós, falar de uma identidade salvatoriana significa falar de um legado, de uma história, de uma pessoa. Em Jordan, vemos crescer um projeto que atravessa o tempo e a nossa história. Hoje, o Colégio Divino Salvador se apoia em 4 eixos que estruturam a nossa forma de exercer e viver o carisma salvatoriano em nossa escola. Experiência, comunidade, envolvimento e universalidade representam para nós o alicerce de uma prática colaborativa e pedagógica que, ao mesmo tempo que nos desafia, lança sementes de uma nova civilização. São esses eixos que vamos refletir ao longo da Identidade Divina. Durante esse semestre, a cada palestra, vamos entender um pouco mais sobre as bases que nos sedimentam e de como elas se aplicam em nosso cotidiano. Sem mais delongas, hoje falaremos do nosso primeiro eixo da nossa identidade, a experiência. Para contribuir com essa reflexão, temos a presença do nosso superior-geral que fala de Roma, Padre Milton Zonta, e de nosso diretor pedagógico da unidade de Jundiaí, Evandro Grioles. Boa noite, Milton. Boa noite, Evandro. Muito obrigado pela disponibilidade e por terem aceito o convite. Damos início com a fala do Padre Milton, que hoje nos fala sobre a experiência de Deus em Jordan. Obrigado, Neto. Olá, amigos, colaboradores, funcionários, professores, pais e alunos do Colégio Divino Salvador. É para mim um privilégio poder falar com vocês no dia de hoje. Penso que todos vocês conhecem essa escultura, que é uma das mais belas do mundo. Essa escultura está exposta aqui ao lado na Basílica São Pedro, e ela foi criada por um artista do século lá de 1500, chamado Michelangelo. E ele tinha 23 anos de idade quando ele fez essa escultura, antes de se tornar famoso no mundo inteiro. Hoje, milhões de pessoas vêm visitar e ver essa escultura. Quando perguntaram a Michelangelo como é que ele conseguiu fazer uma escultura tão perfeita, então ele respondeu: a escultura já estava dentro da pedra. Eu somente foi eliminar o que sobrava. Ora, essa história, ela nos ajuda a refletir sobre a questão de Deus. Pois talvez essa seja a realidade de muitos, que não enxergam além da pedra bruta. Nesse caso, se olha apenas o mundo como uma pedra bruta, sem saber que aquilo que se busca está bem perto de nós. Não somos capazes de enxergar
o mistério de Deus que habita no mundo. Quando perguntaram a Ariano Suassuna, esse famoso também dramaturgo brasileiro, se ele acreditava ou não em Deus, ele respondeu: eu não conseguiria conviver com uma visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, disse ele, Deus existe ou a vida não faz sentido nenhum. Deus existe ou a vida não faz sentido nenhum. Essa é uma provocação interessante. Saber se a fé em Deus agrega um sentido profundo na vida das pessoas. Sim ou não? E qual é a tua experiência de Deus? A espiritualidade é um assunto secundário ou é algo que habita no centro do teu coração? Que importância tem a leitura de fé na tua existência? A fé em Deus é apenas uma herança recebida ou ela é uma opção de vida? Para Francisco Jordan, viver sem ter um conhecimento do Deus verdadeiro, a vida se torna vazia, fútil e pobre de sentido. Por isso, vale a pena a gente conhecer qual é a visão, a experiência de Deus vivida por Francisco Jordan. Em que ele nos inspira? Enfim, esse vai ser o assunto da nossa conversa hoje aqui, e eu estou consciente de que falar dessa questão de Deus é caminhar num terreno sagrado, na interioridade de cada um. E isso exige respeito, cuidado, acolhida e humildade. E é com esse espírito que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Quero iniciar fazendo alguns pressupostos sobre a questão da experiência de Deus. E o primeiro pressuposto é esse: conhece-se a Deus pelos pés. Quem disse essa frase foi um biblista brasileiro chamado Carlos Mesters. Carlos Mesters disse que nós conhecemos a Deus no caminho da nossa história. É nas vicissitudes do dia a dia que nós vamos conhecendo e aprendendo quem é Deus. E pode ser numa experiência de alegria, como, por exemplo, o nascimento de uma criança no seio da nossa família, como também pode ser uma experiência de dor, na experiência de doença, uma pessoa que está numa doença terminal. Tudo isso nos faz confrontar os limites da nossa existência e nos faz aproximar de Deus. E tanto quanto é necessário a gente viver uma vida inteira para saber quem nós somos, a gente precisa uma vida inteira para conhecer, experimentar e amar a Deus. O Papa Francisco disse que o conhecimento de Deus e o autoconhecimento andam de mãos dadas. Olha só. Conhecer a nós mesmos e conhecer a Deus é um único caminho. E isso explica porque no decorrer da nossa vida, nós vamos também aprendendo mais sobre Deus, vamos tendo outras experiências, outras visões. Deus a gente precisa buscar a vida inteira. Um segundo pressuposto é esse. Tantas vezes nós ouvimos falar
que a experiência de Deus, ela pode ser vivida nas palavras de Jesus, que disse: tudo é possível para aquele que crê. É verdade, tudo é possível para aquele que crê. O problema de hoje em dia não é que uns creem e outros não creem. O problema é que se crê em tudo, se acredita em tudo quanto é mensagens que nós recebemos diariamente, somos bombardeados por notícias, vídeos. Em quem acreditar? Onde está a verdade? É muito fácil a gente abrir uma garagem, iniciar uma nova religião e começar a falar de Deus. Que Deus disse isso, que Deus quer aquilo, que Deus está nos pedindo não sei o quê e não sei o quê. Um Deus de acordo com as nossas necessidades e não o verdadeiro Deus. Às vezes eu tenho a impressão que nos faltam espaços de reflexão, espaços para a gente compartilhar ideias sobre o mistério de Deus. O mistério de Deus que perpassa nas nossas vidas, porque é muito perigoso a gente simplificar tudo. Um outro pressuposto é este: dizer que Deus existe não é a mesma coisa de dizer que uma estrela existe. Saber da existência de uma estrela não modifica fundamentalmente nada na minha vida. Porém, reconhecer que Deus existe, isso sim, modifica como eu vejo e interpreto o mundo. E muitas vezes me sinto acompanhado por uma mão misteriosa e amorosa que nos ampara. Quando nós temos essa experiência de Deus, a gente tem também a experiência, o sentimento que nunca estivemos sós, de que nunca estamos sós. E um outro pressuposto é este: na história da humanidade, sempre existiram pessoas das mais diversas religiões, das mais distintas culturas, que foram exemplares, não em falar de Deus aos outros, mas em manifestar Deus através da sua existência, através de uma vida plena de significado. E todos nós conhecemos exemplos, até dos mais famosos, como Francisco de Assis, a irmã Dulce da Bahia, Teresa da Índia, Chico Xavier, a sua avó, um tio, um religioso, uma religiosa. Não se trata de doutores, não se trata de pessoas que têm uma doutrina, mas é um modo de ser, um modo de viver que dá pleno significado à sua vida. E entre essas tantas pessoas que viveram uma vida plena, está certamente a figura de Padre Francisco Jordan. Francisco Jordan fez um caminho, viveu uma história que inspira pessoas hoje do mundo inteiro. Eu sou testemunha disso porque visitei tantos países e vejo como Francisco Jordan toca o coração das pessoas. E é incrível pensar isso, que alguém que nasceu num lugar pequenininho, distante, se tornou uma força tão expansiva que toca o coração de diferentes povos e culturas. Francisco Jordan foi um jovem que nasceu no século XIX, no ano de 1848, num pequeno vilarejo no sul da Alemanha, na divisa entre França e Suíça. E ele, desde pequenino, queria ser padre, queria ser um sacerdote.
e fez muitas batalhas, fez um longo caminho, até que aos 30 anos ele concluiu seus estudos, se ordenou sacerdote e imediatamente ele foi transferido pelo seu bispo para continuar seus estudos aqui em Roma. E ele veio para cá. E aos 33 anos de idade, ele fundou aqui um movimento de evangelização internacional, envolvendo pessoas das mais diferentes classes, das mais diferentes idades. Ele queria que esse movimento se expandisse pelo mundo inteiro. E ele conseguiu. Hoje, esse movimento, iniciado pelo Padre Jordan, está presente em 45 países. O Colégio Divino Salvador, pelo qual vocês tomam parte, é fruto do trabalho desse sacerdote, desse jovem de 33 anos. E, além do mais, ele está sendo reconhecido agora pela igreja inteira como um exemplo de espiritualidade. No dia 15 de maio agora, o Papa Francisco vai reconhecê-lo como um homem beato, como um bem-aventurado, um modelo exemplar, não para nós salvatorianos, para toda a igreja. Um modo de viver o evangelho, um jeito de viver no mundo ao modo de Deus. E como é que nós sabemos sobre o Padre Jordan? Como é que nós sabemos da sua interioridade? Nós sabemos através dos escritos secretos dele. O Padre Jordan tinha por hábito escrever todas as noites em cadernos. E durante a vida dele, ele escreveu 4 cadernos, que era o seu diário. Ele escrevia suas preocupações, suas dúvidas, seus propósitos, suas perguntas a Deus, seus medos. E lendo esses escritos, que só foram publicados depois da sua morte, é que nós conhecemos a grandeza da espiritualidade, da interioridade dessa pessoa. Padre Jordan viveu numa época em que muitos se perguntavam por que é que as pessoas viviam uma vida tão fútil? Por que que os cristãos não eram consistentes? Por que que os jovens se perdiam? Então, ele e tantos outros começaram a pensar e refletir que o problema daquele tempo era a falta de instrução. A falta de instrução. Tanto é que o Padre Jordan escreveu essa frase no diário dele. Penso muitas vezes que a maior parte das pessoas se perdem e se perdem por falta de instrução. Agora, atenção. Instrução é mais que escolaridade. Instrução é a sabedoria que perpassa a totalidade da nossa existência. Para viver, a gente precisa ser sábio. Porque senão, a gente se torna massa de manobra. Se a gente não tem sabedoria, nós somos facilmente manipulados. Então, o Padre Jordan se perguntava, como é que a gente pode responder a essa falta de instrução no mundo? E aí, ele foi buscando, e sabe onde ele encontrou a resposta? Na Bíblia. Foi numa frase da Bíblia que ele encontrou a sua inspiração. E a frase é esta daqui. Um texto do Evangelho de São João. A vida eterna é. A vida em profundidade é. A vida que vale a pena é conhecer o Deus único e verdadeiro. Conhecer o Deus único e verdadeiro é que dá sentido para a nossa vida.
E como é que nós vamos conhecer o Deus único e verdadeiro? Para nós cristãos, o único modo de conhecer a Deus é através de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré fez Deus se tornar visível no meio de nós. Jesus, nós dizemos, é o rosto de Deus para nós. Ele é o divino Salvador. Pelas palavras e os gestos de Jesus, nós conhecemos a Deus. E o divino Salvador nos ensinou que Deus não é um indivíduo, mas que Deus é amor, que Deus é comunhão. Pois bem, gostaria então agora de sinalizar apenas, por razões de tempo, 3 aspectos da experiência de Deus do Padre Francisco Jordan. E o primeiro é este. Padre Jordan fez a experiência de que tudo na nossa vida é dom de Deus. Acho que todos vocês já viram essa publicidade da Nike, que diz assim, no limits, sem limites. Você é convidado a viver uma mentalidade onde você está no centro. Você tem que satisfazer o teu ego. Você tem que fazer sucesso, ter sempre mais, querer tudo, ser feliz a qualquer custo. E você pode. No limits. Pois bem, o Padre Jordan, desde cedo, foi consciente que na vida existem limites. Que nós não podemos fazer tudo. E ele começou muito cedo isso, com a doença do pai dele, que sofreu um acidente, veio a falecer, a mãe ficou viúva, ele teve que deixar de ir à escola, a família é extremamente pobre, teve que pedir ajuda para poder terminar os estudos, fazer muitos sacrifícios. E foi nesse caminho que o Padre Jordan foi percebendo que ele não estava sozinho, mas que Deus é o cuidador da vida. E ele começou a ter uma atitude positiva frente à vida. Uma atitude de agradecer o que se tem. E de que nem tudo que ele tinha ou nós temos é por mérito. Então ele escreveu no caderno dele: a divina providência me criou. Eu sou uma criatura de Deus, de um Deus providente. Escreveu mais tarde, escreveu para ele mesmo: não te esqueças das maravilhas de Deus. Não feche os olhos para as maravilhas de Deus. Então Jordan faz essa experiência de gratidão, de valorizar as pequenas coisas que nós temos e não de enumerar aquilo que nos falta. Agora, nesse tempo de pandemia que vivemos no mundo inteiro, de lockdown, de confinamento, é que a gente se dá conta de pequenas coisas que antes a gente não via, quem sabe. Por exemplo, de ser livres para caminhar no parque, para abraçar as pessoas, para beijar as pessoas que a gente ama, ter tempo para ouvir uma boa música. Não sei se vocês conhecem essa história de que havia um cego que ele estava pedindo esmola e ele tinha um cartaz na frente e dizia assim: por favor, ajuda-me, eu sou cego. Então ia passando por lá uma professora e ela viu aquela placa. Então ela foi lá, pegou a placa, escreveu atrás uma outra frase e foi embora. No final do dia, o moço cego estava com o chapéu cheio de moedas. Então ele disse: alguém escreveu alguma coisa aqui e as coisas foram diferentes hoje. Então perguntou às pessoas o que estava escrito. E a professora havia escrito:
estamos na primavera e eu não posso enxergar. Nós podemos enxergar, porém, muitas vezes, não somos gratos. E é isso que o Padre Jordan é. Ele sabe ser grato. Tem beleza no mundo e ele sabe reconhecer. Sabe reconhecer que aquilo que recebe não provém dele e que é justo render graças àquele que nos dá e nos deu tudo. Agradecer pelos dons recebidos. Por isso, vai escrever também no seu caderno: dá sempre toda a glória a Deus pelos muitos dons que ele te concedeu, seu indigníssimo servo. Você também é capaz de reconhecer que tudo é dom na sua vida? Um segundo aspecto da experiência do Padre Jordan é essa. Ele vai se sentir chamado a expandir o dom recebido. O que me chama a atenção nos evangelhos é que as pessoas que se encontram com Jesus, elas mudam de vida. A começar pelos magos, que vão visitar o presépio, vão por um caminho e depois voltam por outro caminho. Maria Madalena se encontra com Jesus, muda de vida. Simão Pedro, a sogra de Simão, Zaqueu, todos eles se encontram com Jesus e muda de vida. Para o Padre Jordan, o que muda de vida nele é essa experiência de ser amado por Deus. E isso vai sentir nele a necessidade de expandir os dons recebidos. E observe bem, se nós não temos essa experiência, o que acontece? Se nós não temos experiência de Deus, nós ficamos sozinhos, nós mesmos, enjaulados e falando de nós mesmos, de quanto nós somos importantes e bravos. Francisco Jordan sempre parte de que Deus é o Criador. Ele é o Criador de tudo. Depois, sim, venho eu, sua criatura. E por isso é que ele vai se perguntar sempre: em que eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar Deus se tornar amado, conhecido no mundo? E ele só vê um caminho, que é a oferta de si mesmo. A oferta de si mesmo para colaborar no plano criador de Deus. Em palavras simples, eu diria assim: ele se sente convidado a continuar criando, cuidando da vida. Ele vai escrever no seu diário: dentre todas as coisas, a mais divina é cooperar com Deus na salvação das almas. A mais divina é a gente cooperar com a salvação das pessoas, cuidar da vida das pessoas, ajudar as pessoas a ter uma vida plena. Vai escrever também mais tarde: trabalha, sofre, suporta, reza, suspira, confia em Deus. Olha que ele está escrevendo para ele mesmo. Confia em Deus. É Deus que faz com que a gente saia de nós mesmos, da nossa mesquinharia. É a experiência de Deus que desata em nós as possibilidades para viver um serviço amoroso aos demais. Acho que todos vocês conhecem essa irmã, Madre Teresa da Índia, que cuidava dos pobres, dos mendigos, em Calcutá. Diz que uma vez uma senhora queria conhecer o trabalho da irmã. E ela foi lá e procurou a irmã nos becos das periferias de Calcutá e a encontrou. Naquele dia, a irmã com outras pessoas estavam lavando um leproso. Lavando ele das suas feridas, das suas sujeiras. Cheirava mal. Então a senhora disse assim: mas nem por 1 milhão de euros eu faria uma coisa dessa.
E a irmã respondeu: eu também. Eu não faria isso por dinheiro nenhum, mas por amor eu faço. Assim é. Quando a gente conhece o Deus verdadeiro, então nós nos damos conta de que somos amados por Ele. E aí nós conhecemos o nome dele, que é amor. E se nós sabemos que Deus é amor, nós já não podemos ser mais os mesmos de antes. E é isso que Jordan faz. Ele manifesta tudo isso, não com discursos, mas com a vida dele. Por isso, o conhecimento de Deus para Jordan se torna em reconhecimento de que tudo vem de Deus e que isso me leva aos outros. Tudo que vem do outro, com letra maiúscula, me leva aos outros. Me leva a servir, a encontrar, a ajudar os demais. Por isso, o Padre Jordan vai escrever no seu caderno: Senhor, mostra-me a tua vontade, pois com a tua ajuda eu estou disposto a tudo. Olha aí, alguém que fez uma experiência, alguém que tem alguma coisa de profundo no seu interior. Estou disposto a tudo. Vai escrever também mais tarde: Senhor, que eu esteja sempre abrasado de um grande amor por ti, que eu seja um facho que arde e ilumina. E você? Também quer ser uma pessoa significativa para os demais? Tomara que você encontre essa experiência de amor, que você compreenda esse mistério do Deus que é amor, e que isso te leve aos demais. O Papa Francisco diz que água parada apodrece. E a experiência de Deus é que nos faz nos mover. Quero passar então agora para o terceiro aspecto, que é esse aspecto na vida do Padre Jordan. Ele vai fazer a experiência de que Deus não é um indivíduo, mas que Deus é o Deus de todos. Deus é o Pai de todos. E olha só que interessante. Se a gente começa a pensar assim, isso nos ajuda a não cair na arapuca de ser vítimas de um discurso polarizado, de uma visão polarizada extremada que a gente vive hoje no mundo inteiro. E eu considero um dos pecados maiores hoje a visão maniqueísta. Nós contra eles. Os nossos são bons, eles são maus. Temos que destruí-los. Isso nos desumaniza. Essa visão nos desumaniza. É preciso romper essa cadeia, esse círculo, né, que nos divide. E nesse sentido, é bonito ver que o Padre Jordan vai fazer essa experiência de que Deus não é um indivíduo todo-poderoso, mas que Deus é o Deus de todos. Ele é comunhão de pessoas. Deus é essencialmente relação, Jesus vai dizer. E por isso devemos chamar a Deus de Pai. E ele nos convida a um fluxo de comunhão, de amor, de acolhida, de misericórdia. Para Francisco Jordan, Deus não é um mistério, uma verdade que a gente precisa crer. Mas é um modo de estar no mundo. E somos todos irmãos, até daqueles que eu não gosto e que pensam diferente de mim. Por isso, o Padre Jordan vai colocar no seu diário: aconselha-te diariamente com o bom Deus. Pede que ele te ilumine, para que ele seja conhecido e amado por todos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, diz a Bíblia, porque trazemos em nós esse impulso da comunhão. E nós só vivemos em Deus se nós convivemos.
Não faz sentido o meu Deus, o meu Jesus, o meu Santo. Deus é comunhão. E nos chama a sermos irmãos. Não sei se vocês conhecem essa história de que numa cidadezinha do interior tinha um circo. E no domingo à tarde esse circo pegou fogo. Então foi um alvoroço na cidade. Todos correram para lá. E um moço subiu em cima de uma pedra e começou a orientar as pessoas. Disse: calma, gente, calma. Deixa os bombeiros passar. Vocês aí, abram caminho. Vocês desse lado, por favor, se coloquem para lá. Vocês aí, calma. É importante ter calma nessa hora. E aí alguém chegou para ele e disse: o teu irmão menor, o irmãozinho que ele tinha de sangue, está lá dentro do circo, ele estava lá. Imediatamente ele deixou de falar e correu lá para salvar o irmão. A consciência de que nós todos somos irmãos nos faz agir diferente, nos faz ser diferentes. O padre Jordan escreveu assim: ó Pai meu tudo, uma coisa eu te peço, uma só, e esta eu buscarei. Oxalá eu pudesse salvar a todos. Olha que ideal tão grande. Oxalá eu pudesse ajudar a todos, salvar a todos. Francisco Jordan tem um olhar do mundo universal. Não é um olhar de um herói, eu quero salvar os... Não. Mas de alguém que quer ser irmão de todos. Aliás, nos cadernos do Padre Jordan aparece mais de 500 vezes a palavra todos, todos. E aqui também mais uma frase. Todos os países, todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas, louvem o nome de Deus. Você também seria capaz de viver assim? De ser um sinal de Deus no mundo, de manifestar essa comunhão de Deus no mundo, olhando todas as pessoas como irmãos e irmãs? Pois bem, já vou concluindo porque acho que o meu tempo já estourou. Gostaria de concluir dizendo o seguinte, que o caminho da experiência de Deus é um caminho acessível a todos. Todos nós podemos fazer essa experiência de conhecer a Deus. Não é só a experiência de Deus, não é só para aqueles que estão nas estátuas. Eu conheço tantas pessoas humildes, trabalhadoras, às vezes sem estudos, minhas tias, viúvas, e dão um duro danado, e têm uma fé profunda, ajudam tantas pessoas, coisas que eu admiro profundamente. Existem duas maneiras básicas da gente experimentar, viver a espiritualidade em Deus. Uma delas é a gente viver a mística do cotidiano. Ser capaz de perceber os sinais de Deus, o mistério de Deus na nossa vida, nos gestos, nos acontecimentos nos quais nós vivemos e convivemos. Deus está dentro da nossa casa. Deus está dentro de você muito mais do que você pensa. E uma outra maneira de descobrir a Deus é a gente fazer uma experiência religiosa, fazer um encontro religioso, um retiro de 3 dias, de um dia, às vezes uns fazem de uma semana. Participar, se envolver de um grupo de voluntariado. Conhecer o trabalho dos pobres, visitar uma favela. É nesses lugares que Deus nos espera para ser conhecido. Francisco Jordan, nesse sentido, ele é um exemplo que nos convida a abrir mais espaços para Deus. Porque Deus não se impõe, mas Deus se propõe. Por isso, essa experiência do Padre Jordan, que descrevi aqui, penso que pode nos ajudar.
a recuperar o sentido daquilo que é essencial. A gratidão, que tudo é dom de Deus. Descobrir isso. O serviço. Somos chamados a expandir os dons que recebemos. A comunhão. Deus não é um indivíduo, é comunhão, é o Pai de todos. E quero concluir com essa frase do Padre Jordan. Quem quiser realizar grandes coisas deve ser uma pessoa de oração. Esse é também um desafio. Se você quer crescer na vida, se você quer ser significativo, aprende a rezar. Eu preciso rezar todos os dias. E acho que com o Padre Jordan a gente aprende que a oração é o caminho da quietude, do diálogo, do encontro, do discernimento. A oração nos ajuda a sair de nós mesmos. A vida espiritual, a experiência de Deus, significa sair da mediocridade, da banalidade. A experiência de Deus dá um sentido para a nossa vida. Isso não significa ser anjo, mas ser plenamente humanos. Muito obrigado. Padre Milton, nós que agradecemos pela fala, por esse resgate aí desse eixo que para a gente é tão caro e que o senhor nos trouxe assim de maneira tão inspiradora para esse momento, tá? Muito obrigado. Bom, vou passar a palavra para o Evandro, né, e dizer que assim a gente está muito feliz de poder estar tendo esse momento, né, de validar a nossa prática, nossa vivência cotidiana a partir de uma reflexão tão profunda sobre esse que é o carisma salvatoriano. Então, muito obrigado, Padre Milton. Evandro, sua vez, meu caro. Padre Milton, depois de tudo que foi colocado, nossa responsabilidade está pesando sobre os ombros aqui, porque eu fico imaginando de que forma que a gente pode traduzir uma obra salvatoriana a partir de Padre Jordan, a partir de toda essa história que Padre Jordan tem, essa relação com Deus. Neto, antes disso, se vocês quiserem deixar os microfones abertos durante a minha fala, quiserem perguntar alguma coisa, conversar, e fiquem à vontade, sem problema nenhum, tá? Porque nessa conversa de como que as escolas, no meu caso, de como a escola Colégio Divino Salvador de Jundiaí, tenho certeza que tu também, mas particularmente de Jundiaí, tenta colocar isso em prática, qualquer dúvida, ela é importante, ela pode ser bem-vinda aqui, tá? Nesse sentido, eu queria começar saudando, lógico, todos os pais, alunos, toda a família salvatoriana que espero estão nos assistindo, tá? E dizer que é um motivo de muita alegria poder partilhar toda essa construção, toda essa preocupação. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação, porque talvez aqui para o Neto me conheça, a gente se vê quase todo dia, mas as pessoas que estão fora do Colégio Divino Salvador, mesmo as que estão no Divino Salvador, às vezes não me conhecem, né? Eu acredito que é importante situar-me para que todos possam entender de que lugar que eu falo, tá? Eu sou Evandro, tenho atualmente 61 anos, faço 62 daqui a pouquinho, espero ser vacinado logo, não tenha dúvida, já que está essa corrida através da idade, né? O bônus é a idade, então sempre reclamei da dor nas costas, agora estou feliz por ter 60 e tantos anos, tá? Sou casado, eu tenho 4 filhos, né? 3 meninas e um menino, 3 netas, quer dizer, 2 aí, uma vai nascer agora em junho, que é uma alegria muito grande, né? Fui aluno do Divino Salvador Jundiaí nos anos 70, me lembro de ter assistido a Copa de 70 com os amigos lá na casa de um dos amigos, um italiano, que, por sinal, passou muito apertado conosco
naquela final lá. E desde 1988 eu sou funcionário aqui do Divino Salvador, como professor inicialmente, depois como coordenador do ensino médio, e agora divido a responsabilidade na direção do colégio, na direção pedagógica no colégio, com o Jair Carlesso, esse meu parceiro, que nem ele fala, como é que é? Parceiro é boi de canga, que não arrebenta o canzil. Então, a gente vai segurando aí para não arrebentar o canzil. E nessa minha história no Divino Salvador, praticamente 2/3 da minha vida aqui no colégio, tá? Eu convivi com o Padre Olivo Binotto, Padre Divo, depois Padre Samuel e Padre Bruno, e agora com o Padre Jair, né? Então, esses irmão Joel, na época, que depois foi Padre Joel também, era muito presente aqui. Como aluno, tinha o padre Lino, que era lá, eu me lembro que meus pais me levavam lá para o Jordaniano para conhecer, eu nem sei muito bem localizar onde é isso agora, mas outro dia eu estava tentando enxergar em vários, onde se localiza, mas eu me perco um pouco, tá? O padre Vitor, que tocava na fanfara. Então, os salvatorianos estão presentes nessa minha história de uma forma muito, muito forte, tá? E aqui no colégio, vivendo o colégio como profissional do colégio, sempre tivemos por objetivo estarmos inseridos concretamente na missão salvatoriana, tá? Que sempre foi falada para nós, né? Ensinar a todos os povos, como foi dito já, especialmente os pequeninos, a conhecer o Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, Jesus Cristo, tá? Falando assim, maravilha, mas que passo que a gente dá? Para onde? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai, né? Então, nessa discussão, inicialmente, nós olhando aqui para o nosso projeto político-pedagógico do colégio, olhamos para a missão do colégio e tentamos traduzir essa missão salvatoriana aqui no colégio da seguinte forma, tá? Então, nossa missão escrita lá no regimento escolar é tornar conhecido o Divino Salvador e seus ensinamentos, oferecendo um processo educativo de excelência à luz do humanismo solidário. Então, nós traduzimos a nossa missão dessa forma. O humanismo solidário, para nós, foi um estudo muito importante nesse período aqui, tá? Para todos nós, tanto a equipe diretiva, os coordenadores, os professores, nós tivemos momento, a partir do documento de Aparecida, de ter um estudo ligado ao humanismo solidário, né? Entender do que se trata essa educação humanizada. Uma educação que não se limita a fornecer só serviços de formação, só um local onde se aprende, né? Mas cuida dos seus resultados nas capacidades pessoais, né? Capacidades pessoais, morais e sociais de todos os envolvidos. Então, um olhar mais completo do ser humano. E exorta a cada um de nós a viver, a estudar e agir de acordo com as premissas desse humanismo solidário. Tá? Isto é, uma educação ao mesmo tempo sólida e aberta, principalmente que derruba os muros da exclusividade. Então, promovendo a riqueza e a diversidade dos talentos individuais aqui no colégio e para além da própria sala de aula, esperando gerar solidariedade, partilha e comunhão. Então, a partir disso, nós começamos a montar esse projeto para tentar tornar prático toda a nossa ação. E aí surge o núcleo de formação humana e apostolado, que o Neto vem tocando à frente aqui. Então, nós nos reunimos, os coordenadores, Padre Jair, eu, nós nos reunimos praticamente 2 vezes por semana, sempre para olhar para todo o colégio e para toda a nossa ação, estudando, tendo uma autocrítica, tendo um autoconhecimento, como se o Divino Salvador fosse um indivíduo que olhasse para si mesmo e falasse de que jeito que a gente está andando, como é que a gente está funcionando, né? E aí nós começamos a olhar sobre esses 4 pilares que sustentam as obras salvatorianas, que são a experiência, então, ser já um sinal vivo da esperança da salvação em Jesus Cristo, a experiência, muito bem colocada agora pela experiência de Padre Jorge, né? A comunidade para o exercício da caridade, é o 2º pilar. O 3º pilar, o envolvimento para manifestar a todos Deus Pai
e Jesus Cristo, seu Filho, tá? E a universalidade, para que todos conheçam sempre mais o único Deus e o seu enviado Jesus Cristo. Então, os 4 pilares: a experiência, a comunhão, a comunidade, o envolvimento e a universalidade. E essas 4 frentes, a gente vai falar da experiência hoje, né? E o que é não da experiência, mas daquilo que sai da experiência, ela aqui no Divino Salvador, ela é trabalhada em 5 frentes. Então, assim, uma frente que é pedagógica, né, com os alunos, no desenvolvimento do projeto de vida de cada aluno, nos serviços nos trabalhos do Serviço de Orientação Educacional, no núcleo de voluntariado que nós temos aqui, nas oficinas, nas reuniões pedagógicas, enfim, nesse espaço pedagógico. Sempre que é possível, a gente tem uma conversa a respeito desses pilares. Uma outra frente é a frente pastoral, né? Através da Pastoral Juvenil Salvatoriana, nas reflexões semanais na capela, na capacitação de líderes aqui no colégio, na animação vocacional, retiros, celebrações, catequese. Então, nesse espaço que nós chamamos de espaço pastoral. Uma terceira frente de trabalho, que eu acredito ser inédita, é no espaço administrativo. Tá? Então, na tentativa de integrar os setores administrativos nas ações de formação humana e apostolado. E aí a criação, desenvolvida também pelo núcleo aqui, é um núcleo de desenvolvimento humanístico organizacional, tá? Para que essa relação administrativo e comunidade, família e aluno seja a mais humana possível, tá? Que tenha os nossos valores também. Uma quarta frente de trabalho no desenvolvimento de práticas e capacitações dos nossos colaboradores, tendo em vista o humanismo solidário e o carisma salvatoriano. E a quinta e última, um pouco mais difícil, mas muito importante para nós, que é essa frente ligada às famílias. Então, tentando envolver toda a comunidade escolar com ações e reflexões que possam desenvolver o sentimento de pertença e comprometimento com os valores salvatorianos. Essa ação da família acontece principalmente lá nas reuniões de pais, ou no núcleo de voluntariado também, na capacitação de líderes, sempre ações partilhadas com o núcleo de formação humana e apostolado, como já foi dito, né? Sobre o eixo da experiência, aqui no colégio, nós desmembramos, nós temos um desdobramento desse eixo da experiência em três valores, eu diria, tá? A autonomia, o protagonismo e a liderança. Então, é desses 3 desdobramentos que eu gostaria de partilhar, e é para isso que o Neto me pediu que eu falasse, né, Neto? Estou enrolando até agora aqui, mas é para isso que ele pediu, tá? E assim, eu preciso ir com calma, porque essas 3 palavras hoje, autonomia, protagonismo e liderança, só tomar um cuidado, porque senão a gente vai parecer uma aula de coach aqui, porque essas 3 palavras são muito utilizadas nesses momentos de autoajuda, e não é bem esse o caminho que a gente segue, não, tá? Então, vamos traduzir o que para nós significa esses 3 valores. Então, autonomia. Fazer suas próprias escolhas com liberdade e responsabilidade, escolhendo para si aquilo que escolheria para todos os outros. Isso é importante. Aqui a palavra é autonomia, parece que é uma ação pessoal, mas aqui no Divino Salvador, o reflexo da autonomia tem que ser na direção do outro. Ela não pode ser na direção de si mesmo e ficar restrito e preso em si mesmo. Assim como o protagonismo. Se você pega ao pé da letra, o protagonismo, aquele que se destaca em qualquer situação, que assume o controle de sua trajetória. Ou então a liderança, ser capaz de inspirar, estar conectado àqueles que estão à sua volta, articulados da busca de novas soluções, atitudes positivas e criativas. Esses 3 valores, autonomia, protagonismo e liderança, só tem sentido aqui no Divino Salvador, tanto aqui de Jundiaí quanto de Itu, mas só tem sentido aqui
se ele estiver voltado para o outro, tá? E é interessante, porque na fala do Padre Milton, o antônimo de autonomia, protagonismo e liderança é subserviência, é submissão, é ser massa de manobra, é uma pessoa que não consegue posicionar-se diante das ações que estão acontecendo ao seu redor. Então, é uma pessoa que fica submissa, que fica na subserviência. E nós temos a missão, como o Padre Milton colocou, de ajudar as pessoas a sair dessa situação, a entrar numa situação de liberdade, a se desamarrar do que o prende, do que o trava, tá? E a gente espera que esses 3 valores, sendo bem trabalhados, e são trabalhados série por série, desde a educação infantil até o terceirão, brilhantemente foi feito a partir do núcleo, dos colaboradores, dos professores, nós estamos encaixando estas palavras, esses valores, junto com o conteúdo da matriz curricular. Então, não se estuda só na aula de geografia, na aula de ciências, na aula de língua portuguesa. Então, esses valores estão permeados, estão recheando essas aulas ali também, tá? E a gente espera que esses valores consigam gerar competência, senso de pertencimento, domínio de si e autoconhecimento. Autoconhecimento foi outra palavra que foi usada agora para explicar experiência. Então, alguém que olha para si mesmo e consegue enxergar como é que está a sua vida, como é que está a sua conduta, como é que você vai levando tudo isso, tá? E a gente tem uma frase para esse ano aqui, que é olhar para o outro, olhar para si, cuidar de si para cuidar do outro. Então, olhar para si, justamente, também é uma frase muito utilizada nesses tempos de pandemia, tá? Cuidar de si para cuidar do outro, para proteger o outro, tá? E nesse contexto todo aqui, nós acreditamos aqui, e nós pensamos na prática sempre, de criar na escola um ambiente para que todos possam experimentar o amor. Que eles possam ver isso nas relações entre os amigos, nas relações entre o aluno e o professor, entre os professores, na relação dos professores com o setor administrativo, financeiro, que eles possam enxergar isso, né? Essa semanas atrás aqui, um dos evangelhos durante a Quaresma foi perguntar a Jesus Cristo quais eram os 2 maiores mandamentos, e ele falou o que nós já conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele completa: fazendo isso, você cumpre as leis e os profetas. Quer dizer, é a plenitude da ação, é essa experiência que Padre Jordan teve, não é isso? Olhar para o outro, ajudar o outro, ter essa dimensão de amar a Deus, amar o próximo, né? Então, se nós formos um espaço, se o colégio for um espaço da experiência do amor ao próximo, a gente espera que esses alunos possam transbordar essa experiência para todos os demais. E, de uma certa forma, transbordando isso, vendo a alegria de amar o próximo, eles estarão muito próximos de enxergar quem é Jesus Cristo, de conhecer quem é Jesus Cristo. Nós vamos viver a Páscoa daqui a pouco, e a expressão maior do amor, né? Quer dizer, uma pessoa que morre pelos meus pecados, ama o inimigo, inclusive, né? Não é só ama quem gosta dele, mas ama o inimigo, tá? Nesse sentido, qualquer aluno do Divino Salvador que tem em si bem sedimentado esses valores, ele não precisa, como eu diria, ser um líder como todo mundo acha que deve ser um líder, essa pessoa que está à frente, protagonista, lá na frente, com o microfone, falando e tomando a frente. Eu acredito que não, porque nós temos várias personalidades aqui. Tem alguns mais tímidos, tem alguns alunos mais soltos, tem alguns alunos que vão lá na frente e falam com tranquilidade, mas tem alunos que não conseguem fazer isso. Não vai deixar de desenvolver a sua autonomia, o seu protagonismo. Não. Se esses valores forem, nós acreditamos aqui, se esses valores forem muito bem trabalhados, em qualquer que seja a situação,
eles saberão se posicionar. Eles saberão tomar a frente de uma decisão que pode até contrariar o que está à sua volta, mas eles saberão se posicionar. Aí sim exercerão de uma maneira um tanto diferente a liderança, o protagonismo, e esses valores que nós defendemos aqui, né? Tá? Essa a ideia principal, né? Que a gente possa... Isso não só entre os alunos também, essas conversas, esses momentos de oração, esses momentos de partilha acontecem com todos aqui, com os nossos professores, com o setor administrativo, nós da direção, nós da coordenação. Então, essa ideia de criar esses espaços para poder olhar para o outro, esse exercício de olhar para o outro. Tá? Nós acabamos de viver aí Domingo de Ramos, né? E sem maiores pretensões, pelo amor de Deus, mas eu gostaria de fazer uma alegoria com essa passagem do Domingo de Ramos ali, né? Jesus pede a 2 discípulos que encontrem um jumentinho, um burrico lá, um jumentinho que está amarrado, e ele fala: solta-o e traga-o para cá, tá? E até avisa, né? Por que o soltais? Se alguém perguntar para você, por que o soltais? Você fala: o Senhor precisa dele, tá? Depois, isso aconteceu mesmo, Jesus recebeu o jumentinho, os apóstolos trouxeram o jumentinho, Jesus paramentou o jumento lá, acertou o jumento lá, montou e entrou em Jerusalém, e o povo inteiro o aclamava. Essa é a história, né? Então, na alegoria, eu espero mesmo que Padre Jordan e a Madre Maria dos Apóstolos possam interceder por nós, nos ajudar através dos seus exemplos, da sua obra, tá? Das suas obras que são vivas ainda hoje, que possa nos desamarrar, tá? Porque o Senhor precisa de nós, né? O Padre Jordan falou, e o Padre Milton citou, cooperar com Deus na salvação das almas. Para isso, nós precisamos ser desamarrados de tudo aquilo que nos trava, de tudo aquilo que nos impede, de não conseguir olhar no outro a figura de Jesus Cristo. Então, que consiga nos desamarrar para que possamos, carregando o nosso Senhor Jesus Cristo aqui no lombo, entrarmos em Jerusalém, na Jerusalém celeste, no céu, tudo isso que significa a Jerusalém, tá? Eu acho que é isso praticamente, né? Eu não sei se falta alguma coisa para falar, se você que participa com a gente, se quiser falar com a gente, mas eu espero que todos possam levar nessa Páscoa que se aproxima aqui. E, poxa vida, eu achei, na Páscoa do ano passado, eu achei que a gente ia conseguir celebrá-la presencialmente, e mais uma vez esse ano aqui, nós vamos celebrar à distância. Eu vou celebrar com a minha família, nós já combinamos como é que nós vamos fazer uma celebração meio adaptada ali, a partir mas nós vamos fazer a vigília. Então, eu espero que todos possam levar nessa Páscoa aqui as suas mortes, né? Tudo que possa nos tornar paralisados, amarrados, para que possamos experimentar a ressurreição, a vida nova. É isso, Neto. É isso. Agradeço, Evandro, pelas palavras, né? Agradeço mais uma vez aí por estar demonstrando esse aspecto aí, que é um aspecto um pouco mais prático daquilo que a gente vem vivenciando aqui no nosso colégio, né? Esse eixo experiência que, como o Evandro nos trouxe, se desdobra a partir dessa prática, né, disso que a gente está chamando de um valor, né? A autonomia, o protagonismo, a liderança que se assumem enquanto valor para nós. Mais uma vez, Padre Milton, muito obrigado pelas suas palavras, Evandro, pela disponibilidade, né, por aceitarem esse convite, né, de estar aqui com a gente. Padre Milton, que horas são aí em Roma? Aqui são 11h15 já. Ó, já 11h15 e o Padre Milton com a gente. É por isso que eu estou com fome, viu? Então, a gente agradece imensamente, né? Agradecemos também a você que nos acompanhou ao longo desse nosso primeiro dia, e que fica aí o lembrete que é o primeiro dia do Identidade Divino, né? Daqui um mês
né, a gente vai ter o segundo dia falando do eixo comunidade. Então você também está convidado a se inscrever no nosso canal aí do YouTube, ativar o sininho para receber a notificação, né, desse nosso próximo evento, né, e nos encontrarmos mais uma vez. Eu deixo vocês agora com a bênção final do Padre Sidney, né, que é o nosso provincial aqui do Brasil, ele que também gravou a sua participação aqui no nosso evento. Padre Sidney, nós te agradecemos e com isso estendemos a toda a comunidade salvatoriana, né, essa parceria, né, esse acompanhamento ao longo de todo esse processo. Então, um abraço a todos, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima. É uma grande alegria poder participar deste evento tão valioso e, ao mesmo tempo, também tão significativo, promovido pelos nossos colégios Divino Salvador, nas unidades Jundiaí e Itu. Essa atividade de hoje, de fato, é um sonho que já vem sendo gestado pelo nosso Núcleo de Formação Humana e Apostólica. Esse núcleo que tem feito a diferença nas 12 escolas, dando, de fato, essa identidade salvatoriana, mostrando o nosso carisma, o nosso jeito de evangelizar. Eu gostaria, então, de, antes de dar uma bênção, agradecer imensamente aqueles que estiveram hoje com as suas falas enriquecendo esse momento. Padre Milton Zonta, muito conhecido por todos nós, nosso superior geral, sucessor do Padre Francisco Jordan, que é o nosso fundador. O Evandro, com toda a sua bagagem na área da educação, por tantos anos vem prestando esse serviço no nosso Colégio de Salvador de Jundiaí. Poderia dizer, então, que esse evento, essa atividade, é um marco na nossa família salvatoriana. Porque daqueles e aquelas que nos acompanham, nós temos também a presença dos 3 anos da família salvatoriana aqui acompanhando esse evento. Os nossos religiosos, formandos, padres salvatorianos, temos a presença das irmãs salvatorianas e também de muitos membros de suas obras, como os leigos, como cada um que aqui está, acompanhando atentamente esta bela mensagem de hoje. Gostaria de, antes de dar a bênção final, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa desse evento Identidade Divina, promovido pelo nosso Núcleo de Formação Humana e Apostólica. Que Deus continue iluminando, abençoando todos aqueles que têm esse desejo de tornar Jesus Cristo conhecido e amado por todos. Fico com o pensamento do Padre Francisco Jordan, que será beatificado no próximo 15 de maio, na Basílica Maior, lá em Roma, São João de Latrão. O pensamento do Padre Jordan é o seguinte: contempla tudo à luz da fé. Todo o teu pensar, agir, falar, seja motivado neste sentido. Padre Jordan, com esse pensamento, com essa frase deixada no seu diário espiritual, nos deixa, portanto, esta grande mensagem. Que a nossa vida seja uma vida repleta da presença de Deus. Com essa bênção que vou dar agora, uma bênção que se estende a todos aqueles e aquelas que também poderiam estar conosco, mas por um outro motivo não conseguiu estar presente. Portanto, nesse momento, acompanhe a bênção e leve também aquelas pessoas que conosco comungam desse nosso ideal, que é evangelizar. Há mais de 6 décadas, nosso Colégio Divino no Salvador vem prestando esse belo serviço à sociedade Jundiaí, Itu e das demais regiões onde temos a nossa presença. Pense um pouquinho, quem é que você gostaria de incluir nessa bênção? Vamos pedir a proteção de Deus para essas pessoas também, e que sintam cada vez mais fortalecidas por esse Deus que vem ao nosso encontro, nos protegendo, nos amparando e nos encorajando. Que Deus assim abençoe. Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Continuemos na presença de Deus e reconheçamos o quanto Deus, de fato, nos acompanha no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos e assim desejamos ter a oportunidade de nos encontrarmos também pessoalmente, logo passado esse período que nós fomos convidados a estar mais atentos aos cuidados que os nossos órgãos têm nos pedido, o distanciamento social,
e principalmente das aglomerações. Que Deus abençoe a todos. Uma vez, fiquem na presença e na paz de Deus.